Vídeo da Frente da Cultura. Então é um valor nacional, é um valor federal, que é repassado para estados e municípios. Imagens coloridas do perfil de Canhanciasca. E, a partir disso, os estados e municípios fazem os seus entendimentos de como é o melhor jeito de fazer essa distribuição no território. Homem cis, branco, de cabelos curtos, castanhos encaracolados, de barba e bigode fartos, usando uma camisa xadrez nos tons rosa e azul. Essa grana vem do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. Boa parte do dinheiro vem do Fundo Setorial do Audiovisual. Por isso a Lei Paulo Gustavo, diferente da Lei Aldir Blanc, diferente da Lei Aldir Blanc II, a Lei Paulo Gustavo especificamente ela tem essa distribuição que é 70% do valor que vai ser executado em estados e municípios são para o setor do audiovisual, para projetos de audiovisual. Isso foi uma coisa que também a Rosângela trouxe, o Lucas trouxe também na última audiência. São para projetos de audiovisual, não são só para as pessoas do audiovisual, mas são para projetos que trabalhem com audiovisual. Desde o começo do ano, a gente está dialogando e está desenhando a importância de a gente debater a Lei Paulo Gustavo no município. O que acontece? Tem uma lei. Você faz a lei, e a lei está escrita com várias demandas e várias questões processuais ali. Então, a lei tem que ser feita dessa forma, quais são os incisos, para que áreas vão ser, etc. Depois desse momento que você faz a lei, você precisa de uma regulamentação, que é o segundo passo dessa lei, que é o governo falar, bom, a lei está falando isso aqui, mas quais são as formas de fazer essa distribuição? Então, se tem lá o inciso 1 do artigo 6º que está falando que a distribuição são para projetos de audiovisual, como que vai ser feita essa distribuição? De que formatos? O que as pessoas podem fazer? Como que as pessoas vão executar? Por exemplo, o que o Dias trouxe, como que vai ser a relação com... qual que é a palavra? Com acessibilidade. Então, como vai ser a relação com a acessibilidade nos projetos? Então, essa execução é via governo federal. Então, é uma regulamentação nacional que vai sair. Outra coisa que a Lei Paulo Gustavo traz muito forte, acho que são mais 2 pontos que eu queria falar. Ações afirmativas, isso é uma ação que a gente começou a fazer aqui no município de Campinas desde a Lei Aldir Blanc. Então, a gente tinha naquele momento a Lei Aldir Blanc, por exemplo, uma prioridade do formato como era a Lei Aldir Blanc, que idealmente todo mundo ia receber, e aconteceu, todo mundo que se inscreveu recebeu. A gente tinha uma prioridade de pagamento. Então, a prioridade para pessoas pretas, a prioridade para, no caso, mulheres pretas naquele momento, a prioridade para pessoas trans no segundo momento. Então, tinha essa ordem de prioridade, por exemplo, isso é uma ação afirmativa. Nesse momento da Lei Paulo Gustavo, isso está em lei. Então, agora, Campinas alguns municípios fizeram, por exemplo, Campinas foi um deles. Mas agora está em lei, é obrigatório que todos os municípios e estados pensem em ações afirmativas. Ponto 2. Há um debate de retomada do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura é algo feito pelo primeiro governo do PT. Naquele momento que estava sendo debatido o Plano Nacional de Cultura, foi criado o Sistema Nacional de Cultura. Em 2013, Campinas, inclusive, adere ao Sistema Nacional de Cultura. Até as últimas aprovações em 2020, Campinas não tinha entrado de vez no sistema, criado um sistema municipal de cultura, mas então há uma ideia de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Então, para esse momento, para a Lei Paulo Gustavo também, qualquer município ou estado que queira receber esses valores, ele precisa, num primeiro momento, aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Ainda não precisa ser criado fundo, conselho. As ideias o Sistema Nacional de Cultura é pensado em 3 pontos principais, né, que é o conselho, o fundo e o plano. Então, toda cidade tem que ter um conselho municipal, um fundo municipal e um plano municipal. Essa é a ideia voltada para a cultura, claro. Logo Frente da Cultura.